Em 3 de setembro é comemorado o Dia do Biólogo, uma data dedicada a homenagear os profissionais que, através do seu trabalho, desempenham um papel fundamental na preservação da biodiversidade, na pesquisa científica e também na promoção da sustentabilidade. Olha, é uma oportunidade também de reforçar a importância do investimento em ciência e educação, que são essenciais para que esses profissionais continuem a desempenhar seu papel crítico na construção de um futuro mais sustentável e saudável. Muito bem, para falar sobre essa data e também da importância do biólogo, eu recebo no programa Lesp em Pauta de hoje, aqui no nosso estúdio, a Bruna Lopes, que é bióloga e gestora de controle e de pragas urbanas. Bruna, bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente é que agradece. Olha, e de forma remota, eu recebo a Luciana Medeiros, que é também bióloga e PhD em genética e biologia molecular. Muito obrigado pela sua presença aqui, Luciana, também junto com a gente, para bater esse papo, né, Lu? Conversar sobre o Dia do Biólogo, a importância do biólogo, né? Aliás, eu já quero começar perguntando às duas, né, que mesmo sendo a profissão de vocês duas, fale, né, dessa profissão, né, tão desejada e por muita gente, que eu sei disso, né, a importância dela para vocês e também para as pessoas, ou no geral, para o mundo, né? Que o biólogo é uma profissão bem, né, que já diz bio é estudo, né? Logia é estudo. Isso. E bio é vida, né? Bio é vida, exatamente. Acho que a Lu vai concordar em vários pontos, né, Lu? Mas a biologia, ela é essencial na vida de qualquer profissional. Na época que nós estávamos lá na escola, né? Acho que muitos se identificaram, que foi o meu caso, desde a época da escola. Então, você observava quanto ela fazia associação com saúde, com o meio ambiente, né? Quer complementar um pouquinho, Lu? Não, Lu, até a Lu continuando, eu queria saber de vocês o que levou vocês a trabalharem com a biologia, irem para esse lado, né? Do que eu acabei de falar agora aqui, que engloba tudo aí, né? Pragas, a biodiversidade, enfim. E aí, Luciana? Bom, vamos lá, Sérgio, prazer estar aqui. Prazer agradeço é nosso. muito a honra, né, de estar aqui, representar a classe de biólogos, e entrando um pouquinho na pergunta, no que a Bruna já disse, eu tenho muito orgulho de ser bióloga, e foi um caminho assim, eu já tenho uns anos de profissão, e desde a época da faculdade, eu acho que muitas coisas mudaram, né? Eu acho que o cenário da indústria biotecnológica hoje trouxe muitas oportunidades para o biólogo no mercado. Naquela época que eu fiz faculdade, muito se falava em ciência básica, e ou você ia ser professor ou, né, cientista, e hoje a indústria oferece muitas oportunidades, e a ciência vem contribuindo muito com isso, e é muito bacana estar aqui para contar um pouquinho dessa história para quem está ouvindo a gente, quem sabe inspirar muita gente aí nesse caminho. Mas eu não tenho dúvidas que já inspiram, né? Sim. Eu queria até que a Bruna falasse um pouco mais da questão da preservação, né, da biodiversidade. Hoje, eu já fui professora durante 7 anos, então quando você é professora tem um ponto muito importante, a biodiversidade, que você está transmitindo para as crianças, a importância que ela está junto ao meio, porque nós separamos muito hoje, né, o meio ambiente de nós. Está tudo ligado. Hoje o meio ambiente está, né, tá tudo ligado, aliás, ao meio ambiente. Mas às vezes as pessoas têm uma crítica no sentido, se eu estou no ambiente e eu tenho a presença de algum inseto aqui dentro, parece que aquele inseto ele é fora, ele não compartilha, a gente não compartilha, né, as mesmas informações. Então, hoje, como professora, eu pude, por diversas vezes, conseguir fazer essa associação, né, com a criança, entender que ela faz parte do meio ambiente. Agora, no controle de praga, a biodiversidade ela precisa estar em primeiro lugar, né, porque quando a gente tem um desequilíbrio ambiental, aí a gente tem um aumento e a proliferação de pragas no ambiente, né? E aí, Luciana, dando continuidade do que a Bruna está falando, né, das pragas, enfim, e a gente tem aí, isso acontece muito
em lavouras, em plantações, né? Como é que, Luciana, como é que é feito esse trabalho, né, da contenção, da prevenção de pragas, enfim? Queria que você explicasse um pouquinho, para o nosso telespectador entender um pouco mais, né? Sim, eu acho que o controle biológico, ele chega num momento que existem várias frentes, não só da indústria, de governos e de trazer esse equilíbrio ambiental que a Bruna trouxe, né? Então, o controle biológico, se você olhar na literatura científica, é vasto, quantas maneiras que você consegue trazer o controle. Então, tem o controle clássico, tem um controle que você pode usar insetos predadores, por exemplo, que você lança no ambiente e eles conseguem controlar simplesmente por aumentar essa carga, ou mesmo insetos que são de outros locais que você traz para o ambiente de tratamento. Isso seria a maneira mais simples de se explicar o que é o controle biológico, né? O bicho cuidando do bicho, não tem um químico, né? Impressionante isso. Não tem um agroquímico no meio. E assim, eu acho que o cenário da tecnologia, da biotecnologia crescendo, isso vem trazendo muitas outras oportunidades e muitas outras tecnologias estão em uso. Então, no ambiente agro, por exemplo, que já vem usando o controle biológico há muitos anos, existem vários tipos de tecnologia que diminuem não só a carga para o meio ambiente, né, no sentido tóxico de você trazer o desequilíbrio ambiental, mas também o custo, né? A gente sabe que aplicar inseticidas e utilizar a maquinaria e tudo que está envolvido, existe um investimento grande. Então, o controle biológico prega não só a sustentabilidade do lado ambiental, mas também financeira, mas também sustentabilidade ao longo dos anos, pensando no planeta Terra, aí a continha que a gente está pagando, né? Então, existem várias intervenções que podem ser feitas que já têm alternativas ao inseticida. E aqui, até, Sérgio, queria colocar um parênteses, né? O inseticida ele não é um vilão, né? Eu acho que a gente quando pensa em ambiente, né, químico, a gente sempre coloca eles na classe do veneno, que ele é perigoso, mas foi o que sustentou a nossa vida, assim, a segurança alimentar, né? Então, assim, a gente sabe que existem, sim, químicos que podem ser utilizados e que a gente precisa justamente do equilíbrio, usar o biológico e usar com parcimônia, vamos dizer assim, com tecnologia e saber como que isso deve ser aplicado. E aí, eu só complementando, né, claro, a Luciana, no urbano, a gente tem uns pilares muito importantes, que são os nossos 4As, né? Então, toda praga, ela está no ambiente devido ao acesso que ela tem, ao abrigo que nós oferecemos a ela, ao alimento que nós oferecemos a ela e à água. Então, para que eu consiga controlar esse organismo, por exemplo, dentro das nossas casas, nos ambientes industriais, enfim, os 4As são muito importantes, né? Para que depois a gente utilize o químico, que a Luciana falou, e que é muito importante, né? É que muita gente, como disse a Luciana, né, critica ou criticava, você também não tem um conhecimento, fala, mas esses produtos químicos vão acabar. Aliás, eu queria saber de vocês, eu sempre tive essa curiosidade, a questão na plantação, né, os bichos, os insetos, plantação de milho, plantação que seja. Sim. Eu queria saber se já tem condições, com a tecnologia toda que a gente tem hoje em dia, né, que se tem hoje, Sim. não sei se isso ainda tem condições agora, no momento, de você prever algum tipo né, Sim. de situação, como tentar prever uma catástrofe, vamos dizer, da perda de toda uma plantação por causa da praga. Já se pode fazer isso? Assim, Sérgio, né? Sérgio, hoje em dia, o tempo está muito doido, né? Nós não tivemos o inverno, que era comum. Doido, porque tu não sabe que não é verão, inverno, nem outono, nem primavera, as 4 estações do ano. Isso. Tá aí, ó, tá mostrando aí tudo. E isso também tem bagunçado muito com a biologia das pragas, né? Por exemplo, cupins, que é uma praga que poderia estar agora no final de setembro aparecendo. Nós já tivemos algumas revoadas agora no início de agosto, né? Então, o prever tá muito complicado, né, Luciana? Para entender um pouco, né?
Nossa, e o que a Bruna falou em relação à praga urbana, né? Trazendo um pouco mais sobre o que eu tenho mais de rotina do meu trabalho, Uhum. o cenário da praga urbana, com esse aumento de temperatura, é bem assim, essas previsões estão sendo meio alarmantes, né? Então, no fim do ano passado, o Ministério da Saúde divulgou que no Brasil a gente chegaria aos 4, 5 milhões de casos de dengue. E, de maneira bem triste, né, eu trago assim, esse dado, mas a gente já alcançou quase os 7 milhões. A gente está com mais de 6 milhões de casos antes de chegar o pico da temporada de outubro, novembro, que quando começam as chuvas e o aumento de temperatura, e é o que a Bruna disse, né, a casinha do bicho, que é o quanto que chove, né, o criadouro, por exemplo, do Aedes aegypti, o calor, né, a condição perfeita para que ele sobreviva e se multiplique no ambiente, né? Então, isso é uma previsão de que a gente não tem condições que as metodologias que são atualmente utilizadas continuem sendo utilizadas, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. A biotecnologia, ela chega com uma inovação que o mercado procura, né? Então, onde melhorar, né? Que tipo de metodologias que a gente utiliza que precisam ser complementadas. E aí que a biotecnologia acaba trazendo, não a bala de prata, mas sim uma maneira de trazer eficiência, como eu falei, até redução de custos a longo prazo, porque a gente sabe que ficar só apenas olhando para um cenário de altos investimentos e alto número de casos, no caso aqui puxando do lado do Aedes aegypti, que é a área que eu trabalho, a gente sabe que isso tem um custo muito alto, né? Então, eficiência entra aí nessa continha para a gente conseguir ter um cenário mais promissor e, vamos dizer assim, de esperança para que isso, no futuro breve, a gente consiga ter o controle de verdade de volta. Sérgio, o apontamento que você fez, de repente, em lavouras, identificando alguma praga específica, um recurso que hoje é utilizado é o inimigo natural, né? Então, por exemplo, se eu tenho cochonilhas, eu posso usar joaninhas, enfim. Então, existe algumas técnicas que combatem com o próprio organismo, que é o que a Luciana comentou, que é um ajudando o outro, né? Não, é interessante. Exatamente. E o que a Lu estava falando agora, eu ia até indagá-la, né, vocês, indagaram as duas, que era a questão exatamente da dengue, né? Porque ela voltou. Eu queria saber se tem uma. Com essa mudança toda de clima, né? Que tá. A gente não sabe quando está calor, está no verão, quando não está. Agora mesmo, né? A gente está passando uma situação como essa, de repente está frio no dia seguinte ou na tarde seguinte já está calor com sol, tal, né? Isso faz realmente com que se prolifere ainda mais os mosquitos. O mosquito, por exemplo, da dengue, como disse, né, a Luciana. Eu queria saber se tem condições de se ter mais controle em relação à proliferação, né, desses mosquitos, do Aedes aegypti, por exemplo, né, em relação a... Isso você tem como... Olha, então, a gente pode se basear... Porque você mostrou mais, né? Sim. Vamos colocar aqui as maneiras mais tradicionais que são utilizadas pelas prefeituras, por exemplo, que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, que são normas que são seguidas de acordo com protocolos que são recomendados por autoridades, né? Então, assim, os municípios lançam mão de uso de inseticidas, a vigilância do casa a casa, né? Isso nada pode ser parado, né? Tudo isso vem acontecendo desde a década de 80, quando o Aedes aegypti se reintroduziu no Brasil, né? A gente teve registros de casos, infestações anteriores que foram erradicadas, e desde então, na década de 80, a gente não fala mais de erradicação, a gente fala de controle. Mas aí é justamente o que eu falei, né? Será que a gente tem o controle? Visto que a gente está de maneira sem precedentes, chegando às quase daqui a pouco batendo 7 milhões de casos de dengue, né? Então, assim, milhões, a vigilância do casa a casa já está mais de 6 milhões e isso continua crescendo no inverno, né? Então, assim, o que precisa ser feito? Então, quando a gente olha o cenário, bater de porta a porta, né? A prefeitura com os agentes de saúde, os agentes de endemias,
a gente cuidar do nosso próprio quintal, né? Essa daí é uma que vem do indivíduo para o coletivo, né? São coisas que a gente, igual, da mesma coisa que o Covid, né? Usar máscara, enfim, tantas outras medidas que a gente sabe que dependem desde o indivíduo até, né, o público, né? Então, assim, tudo isso acontece, mas não dá para dizer que isso não está trazendo resultados positivos, né? Então, existem inúmeras inovações, né? Graças a Deus, não só, né, aqui representando a Oxitec, também falando sobre o AIDS do bem, que traz uma diferença muito grande aí em como pode ser tratada uma peste desse tamanho, né? Mas também pensando em dispersar inseticidas por drone, né? Fazer um casa a casa que tenha um mapeamento de tempo real, armadilhas que conseguem ser monitoradas em tempo real, né? Tudo isso, armadilhas que disseminam inseticidas e fazem com que a fêmea se contamine. Então, existem inúmeras frentes, né, que trazem essa inovação e a gente precisa delas para que elas sejam complementares e tragam a eficiência. E o que a Bruna estava dizendo, né? Toda a sustentabilidade está em jogo, e voltando ao biólogo, né? Isso é bacana, assim, a gente pensar, enquanto o cenário de controle de pragas, é importante que o biólogo esteja ali na frente, né? Pensando no cenário de como complementar, como trazer novas tecnologias, uma pessoa que é formada justamente para isso e consegue olhar com um olhar mais holístico para isso, né? Onde falta? Será que na ciência? Será que na indústria? Será que na maneira de protocolar e usar no campo uma maneira maior qualidade, né? Então, tudo isso está em jogo. Não, mas é isso mesmo que eu queria, que a Bruna até, porque eu te perguntei, se a questão da tecnologia, isso tem ajudado mais, então, no controle das pragas, né, que seja, isso tem beneficiado. Nós temos a vacina hoje, que não está disponível para todo mundo, né, em relação à dengue, que seria fantástico se as pessoas pudessem ter mais acesso, mas a Luciana tocou num ponto que eu acredito muito, que é a educação ambiental. Então, nós precisamos cuidar do nosso espaço, né? E também cobrar das autoridades o cuidado do bairro. Sem dúvida, né? Porque... mas a população tem que contribuir também. Sim, muito. Porque há um tempo atrás, hoje eu não sei como é que está, né, Luciana? Se vocês podem dizer, né, se hoje o acesso às pessoas, aos moradores, à população, né, está melhor do que há um tempo atrás, porque as pessoas te barravam, não deixavam você entrar na casa para poder, né? Eu não sei se as pessoas têm mais consciência hoje ou não. Hoje a Luciana está dizendo que não, a cabeça... Com o período que eu lecionei, isso é protocolado em escola, então a gente transmitia isso em aulas de ciência, né? Mas o problema está muito além, né? Está no descarte do lixo incorreto, tem muitas comunidades, tem lugares que não tem coleta de lixo. Nós estamos num país que tem muitos pontos que o caminhão não chega. Então, o descarte de lixo acaba sendo em qualquer local. E isso é um fator primordial para a proliferação, né? Só me corrija, Luciana, se eu estiver errada, mas uma tampinha de garrafa, a gente consegue encontrar mais de 10, 15 larvas de mosquito. Então, imagina em grande proporção. Então, hoje, nosso grande desafio são os resíduos que estão distribuídos, são os nossos grandes rios poluídos, que hoje não existe, a fêmea do mosquito não escolhe mais água limpa, né? Que alguns anos atrás era só na água limpa que ela se proliferava. Hoje, ela já se prolifera em água com matéria orgânica, então a gente precisa ter mais ações. Né? Muito coletivo. Acrescento coletivo da Luciana. Lu. E Sérgio, esse ponto que você trouxe aí da conscientização, lógico, né? A gente sabe que a escolaridade, né, trazendo também o ponto de vista público e coletivo, é um fator que vai influenciar, né, o quanto que as pessoas têm acesso à informação, o quanto que elas são engajadas nas causas e sabem os riscos que isso podem trazer, e um trabalho muito grande que a gente faz é levar a informação nas escolas. Eu já trabalhei como professora, mas hoje em dia a gente faz um trabalho muito grande de comunicação com crianças.
E a pendência, né? Tecnicamente, as prefeituras chamam índice de pendência quando eles não conseguem acessar as casas. Sim. É, assim, de 60%. Então, assim, a gente acompanha muito na atividade com o AIDS do Bem, as prefeituras ao longo do Brasil. Existem muitas bem-sucedidas e muito estruturadas, graças a Deus. Temos gestores maravilhosos, né? E pessoas que são engajadas com a causa e que se preocupam com isso. Mas também temos prefeituras que não têm condições financeiras de tocarem uma estrutura como a dengue, sabe? Um problema público como a dengue. Então, você imagina o índice de pendência, o que significa esse de pendência? Os agentes de endemias, eles cruzam as casas de segunda a sexta-feira, no horário comercial, e tem pessoas que trabalham, tem pessoas que estão lá, né, só voltam de noite para casa, e aí eles têm que ir aos sábados, e ainda assim, mais ou menos metade das casas eles não conseguem acessar. Aí tem o sistema de notificação, né, para dói o bolso, e às vezes as pessoas se conscientizam, né, mas essa falta de acesso à residência, ou às vezes acesso a um bate-papo para conscientização, é muito alto. A gente pensa que está muito na mão só do governo, mas é muito além. O problema, ele beira mesmo, assim, a gente não conseguir encontrar como resolver sem trazer inovação para o setor, né? Então, é bem crítico, né? A gente está vendo os números aí. Às vezes eu fico pensando, mas isso quer dizer o quê? Isso é cultura, será? Não, é medo que as pessoas têm de entrarem na sua casa ou de... Eu não sei. O que acham que vão fazer o quê? Vão... Olha... roubar, assaltar, o mosquito também está se tornando resistente. Porque eles têm identificação, vem tudo com identificação, a roupa própria, né? Do local. Quem está participando. Claro, você pode ter, né? Isso aí para maldade não tem segredos, não tem limites, né? Pode muito bem roubar um bandido, botar uma roupa ou copiar, fazer uma coisa, sei lá. Mas tem identificação, se identificam, tem todo um processo. Os agentes de saúde, eles estão linkados às UBSs, né? De próximos às residências, que fazem um outro tipo de trabalho também importante. Então, cabe à população também, né, conseguir esse vínculo junto à sua UBS para entender quem é esse profissional que está indo até a casa dela, né? Nós tínhamos um órgão muito importante, que foi a SUSEM, aqui em São Paulo, né? Que ela foi extinta, então era um órgão que contribuía também bastante com muitos números, né? Mas, enfim. Sim, organizava muito, né? Exatamente. Como é que o controle, Bruna, de pragas urbanas pode ser, aí no caso, integrado às práticas da sustentabilidade, né? No caso das empresas e comunidades, enfim? O controle de pragas hoje a gente trabalha com os 4 As, né? Que é contribuindo com essa ideia de evitar a questão da proliferação mesmo do inseto, né? Quando há necessidade, sim, nós agimos com o produto químico, mas por ser um inseto voador, ele se dispersa com muita facilidade, né? Então, em relação à dengue, ao mosquito Aedes aegypti, eu falo para você que precisamos de um conjunto de ações. A Luciana, ela trabalha, né, com a Aedes do Bem, que é uma tecnologia muito importante e bem promissora, né, Luciana? E que vai trabalhar diretamente com a redução dessas fêmeas, né? Acho que a Luciana pode contar um pouquinho para a gente. Fala, Luciana. Isso mesmo. Então, Sérgio, como a Bruna disse, assim, a metodologia de integração, ela justamente se baseia naquilo que a gente começou lá no começo da nossa conversa a falar, né? Qual que é o balanço, né? Como que a gente consegue olhar para um cenário e entender o quanto o menor impacto que a gente consegue causar nele, né? Então, quando a gente entra num cenário que traz biotecnologia, a gente não só fala que vai ter o controle do inseto, mas a gente fala que não deixa rastros. A gente fala que o lugarzinho, aquela tampinha que a Bruna disse que está escondida ali depois do churrasco, que você não viu, o mosquito, que é o Aedes do Bem, por exemplo, ele encontra, né? Então, a pendência que a gente estava falando agora de visitação, o mosquito não bate na porta para entrar na casa das pessoas, ali no quintal, e patrulhar esse espaço para conseguir minimizar o quanto de criadouros pode ter por ali. Porque como que funciona? O mosquito, ele sai por liberação de algumas caixas que são estrategicamente colocadas nos locais de tratamento.
esses mosquitos são apenas machos que não picam, e quando eles encontram com as fêmeas, que são as reais transmissoras da doença, eles cruzam com essas fêmeas e as fêmeas só vão originar novos machos. Então, é como se a gente causasse um impacto em um criadouro que nunca mais vai ser ativo, vamos dizer assim, na produção de novas fêmeas. Então, num primeiro momento, consegue se controlar a população de fêmeas e, ao longo do tratamento, a população como um todo. Então, a gente tem dados, por exemplo, de redução em cidades parceiras de mais de 90% da população de Aedes aegypti. Então, como que a gente consegue alcançar um cenário de tanto sucesso assim, né? Não é só o Aedes do bem, não é só a mágica, né? Ele não vem com um pozinho de pirlim-pim-pim. Tem uma ação integrada aí que precisa contar e que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Quais são, Bruna, as principais, o Lu também, preocupações ambientais e sociais aí, associadas ao controle, né, das pragas urbanas, no caso em áreas urbanas? Certo. É o excesso do uso de produto químico, né? Com certeza isso é um dos grandes fatores, porque a gente já está trabalhando estamos trabalhando com tecnologia de ponta, mas que uma hora a gente sabe que esses produtos químicos não vão dar mais jeito. Então a gente precisa não utilizar ele como a primeira opção, né? E aí eu volto de novo aos 4As. Nas nossas residências mesmo, se nós deixarmos uma porta aberta, o roedor que estiver passando, ele vai entrar. Então esse é o meu primeiro acesso, né? Quando eu deixo comida disponível, ele vai entrar, ele vai consumir, e aí se ele observar ambientes mais agradáveis, ele vai se instalar. Então o princípio para o controle de pragas é observar esses quatro As. Mas como é que pode ser, no caso, elas podem ser mitigadas através aí de abordagens sustentáveis? Ah, sim. Hoje, a gente tenta trabalhar ao mínimo, né, novamente com o produto químico, porque o produto químico ele tem ação no ar e no solo, né? Outra situação que a gente pode pensar também, deixa eu pensar em mais alguma estratégia assim de situação. Lu, você consegue ajudar? O tipo, por exemplo, como que é utilizado o inseticida, né? Hoje em dia, não só no meio urbano, mas no agro, existem as dosagens, ou mesmo inseticidas que são liberados no local, por exemplo, com encapsulamento, não sei se isso é claro tecnicamente. Então, é como se quando a gente toma um medicamento, e aí ele não faz mal para o estômago, não faz mal para o intestino, e daí quando ele abre, ele vai direto para a corrente sanguínea e atinge a célula que está doente. Perfeito. Enfim, é como se fosse um encapsulamento do inseticida no meio ambiente. Então, existem estratégias já mesmo da indústria de conseguir fazer esse equilíbrio. Então, a ponteira que é aplicada do inseticida em campo, ela vai focar ali na lavoura do milho e não atinge, por exemplo, o apiário. Né? Então, toda essa pensar em como que a gente não atinge o rio, como que não se atinge outras comunidades de insetos. Então, por exemplo, trazendo para o meu ambiente, né? Lu. O Aedes aí. Eu quero continuar, quero que a Lu continue, mas a gente vai fazer um intervalo. Tá, Lu? Eu cortei a Lu, porque o meu diretor está aqui, Sérgio, chama o intervalo, já está estourando o tempo desse bloco. Mas eu vou voltar, a gente volta já para a Lu continuar falando sobre isso, tá bom? Tá bom, Bruna? Obrigado, sim. Muito bem, então a gente vai fazer uma pequena pausa e voltamos já com o programa Lesp em Pauta, falando hoje do Dia do Biólogo. Um instante só, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o programa Lesp em Pauta. Hoje, batendo esse papo aqui, conversando sobre o Dia do Biólogo e o trabalho, né, do biólogo, nessa profissão maravilhosa. Eu quero agora me dirigir aqui à Lu, a Luciana Medeiros, e perguntar para ela do papel principal, né, Lu, do biólogo, no caso, aí, no controle de pragas urbanas
e dos insetos que são transmissores de doenças como a arbovirose. Isso. Olha, vai ser difícil não puxar a sardinha, né? A gente falar com o quanto o biólogo pode ser um profissional tão completo e ele consegue preencher várias frentes, né? Quando a gente pensa no assunto de controle de pragas. Então, ele é um profissional que ele é capacitado para trabalhar nesse campo justamente porque ele entende primeiramente do ciclo de vida. Então, vamos pensar que para a gente cuidar de barata, a gente tem que saber onde ela se esconde, a gente tem que saber onde ela vive, o que ela come, onde que ela gosta de ficar, né? Então, o biólogo, ele estuda isso durante vários anos dentro da universidade. E, além disso, ele consegue ter a visão completa, a visão holística, né, que eu falei, que é olhar para o cenário de sustentabilidade, como atingir essa praga sem atingir o meio ambiente. O biólogo vai ser o defensor dessa ideia, né? É quem está ali pensando em como causar o menor impacto. Então, por exemplo, eu queria trazer aqui um conceito que a gente estava falando sobre sustentabilidade, que são os objetivos traçados pela ONU, né, de desenvolvimento sustentável. Então, hoje está super em voga, quando você olha, às vezes, indústrias, produtos, eles colocam, às vezes, qual é o objetivo sustentável que ele consegue alcançar, né? Então, existem vários produtos que já pensam muito nisso, nessas pontuações que a ONU traçou para um planeta melhor para 2030. Né? Então, o biólogo é o profissional que está altamente alinhado com esses conceitos, não só pela capacidade dele ali na indústria, no controle de pragas, mas também como pesquisador, né? Então, ele é um cara que tem a base científica para aplicar os conceitos em campo. Pegando o gancho da Lu, quando ela fala de barata, Sérgio, por exemplo, na empresa que eu trabalho, na Rentokil, o controle com menos impacto é esse. A gente estudou onde a barata, qual o hábito dela. Então, por exemplo, ela se alimenta de outras delas, né? Então, quando ela come o gel, que é colocado em alguns pontos estratégicos, ela volta para o ninho, ela acaba morrendo, intoxicada, e outras baratas vão se alimentar dela. Então, dessa forma, a gente faz o controle daquele ninho através de uma ou duas baratas que se alimentaram daquele gel utilizado. Então, a tecnologia está também envolvida nesse processo. Então, quer dizer, é um trabalho bem, né, específico em relação a... Sim, elas, por exemplo, vão se alimentar uma das outras, então eu consigo distribuir. Mas se a gente pega, por exemplo, formigas. As formigas, elas só saem do ninho quando elas têm interesse ao alimento. Então, aí sai uma, vê que tem alimento, elas voltam e informam o ninho, tem alimento ali. Novamente, a gente aplica um produto, né, um gel, que no consumo delas, elas trazem mais e aí todas vão consumir. Então, dessa forma, você também trabalha especificamente com a necessidade, de maneira muito sustentável. Agora, engraçado, né? Sempre a fêmea é a... Não vou falar isso aqui, porque eu vou Curiosa? É a que vai lá, mata, come o macho. Olha. É impressionante, mas é verdade. É impressionante como é que... né? A Luciana estava falando, dando exemplo, né, Lu, da fêmea, né? Do Aedes aegypti. Do Aedes aegypti, pois é. E não só dele, como de outros tipos de insetos ou de pragas que são... É que na biologia, né, a gente entende que os organismos machos, eles estão no mundo para proliferar, né? Então, aí, às vezes, acaba essa função dele e aí as fêmeas continuam, né, dando sequência. Mas sabe, Sérgio, eu queria fazer um comentário sobre isso. É engraçado quando a gente fala de coisa sexista, né? E toma cuidado, né, entre a gente. Mas quando a gente olha, mesmo no controle de pragas ou a biologia dos insetos, é muito isso. O cuidado, a maioria, né? Tem alguns machos que têm cuidado com prole, mas a maioria das fêmeas que têm o cuidado com prole, então elas têm uma função diferente ecológica. Sim. E aí isso é super importante no contexto do controle de pragas. Mesmo a tecnologia que a gente desenvolve é justamente baseada em como porque as fêmeas que picam são as fêmeas que têm os ovos dentro do abdômen, não é o macho tem um papel ecológico de fecundar a fêmea. Sim. Então, veja, a gente libera macho e não causa nenhum impacto.
Então, tudo isso é pensado, é isso que é legal trazer, né? É como sempre, o Márcio só tem aquela contribuição, né? Mas quem faz... Mas até na vida do ser humano, no ser humano também. Energia, em vários aspectos, consome menos, né, Luciana? Da natureza. Não, a natureza é incrível, perfeita. né? Ela é muito bem estruturada quando ela está em equilíbrio. Mas, assim, eu tenho um comentário científico de um artigo que eu li quando eu estava grávida, né? Eu tenho um casal de gêmeos. E daí ele falava sobre as mudanças bioquímicas que um cérebro sofre quando a fêmea está prenha, né? Então, o comportamento de agressividade para o controle da prole, né? Para a proteção da prole, ele começa a aguçar alguns sensos do seu cérebro que nunca mais voltam bioquimicamente, estruturalmente ao que era antes. É muito interessante. Então, assim, é tudo linkado, gente. Ser biólogo, fazer controle de pragas, fazer toda a parte científica, tem que saber um pouquinho de cada coisa. E defender, acho que todo o ambiente, né, Lu? Às vezes, quando as pessoas fazem a crítica, né? Mas esse bicho aqui, eu falo, mas quem está mais correto? Né? Eu trabalho em um ambiente de biodiversidade muito ativa, né? A empresa que eu atuo está num ambiente muito ativo de biodiversidade. Então, vai ter o mosquito entrando, vai ter, né, sei lá, uma lagartixa passeando, né? Que a gente aqui está citando muitos insetos, mas a gente tem um número gigante, né? De pragas urbanas em acesso, né? Você estava falando, Bruna, vamos voltar até estar falando da tua empresa, que você eu queria saber das empresas, quais são, aliás, no caso, os benefícios econômicos e reputacionais pelas empresas, no caso, para empresas, né, que adotam as práticas do controle de pragas, né? Em menos impacto ao ambiente, porque quando eu utilizo um produto químico com mais consciência, quando eu oriento um cidadão a ele entender o ambiente que ele está, né? Então, aí voltando até naquela situação, se eu deixo a minha porta de casa fechada, eu não vou ter a quantidade de insetos, mamíferos, entre outros organismos entrando. Então, hoje a empresa ela não trabalha com o produto químico como primeira opção, porque nós estamos trabalhando sempre com o controle daquele grupo, né? Então, quando você fornece menos alimento para aquele organismo, ele vai automaticamente não se proliferar até, né? Um roedor, existem, né, estudos que mostram isso, um roedor quando ele entra e ele encontra o abrigo, a fêmea ela já fala, nossa, aqui está muito bom. Ela tem uma fonte de alimento, ela fala, é aqui que eu vou conseguir, né, o organismo dela vai conseguir manter aquela prole vai conseguir se desenvolver. Então, a natureza, eu brinco e falo que são só os organismos, né, os animais irracionais que acabam tendo mais cuidado com a sua prole, né? É engraçado isso, né? Os animais irracionais. Tem mais cuidado com a sua prole. De maneira nenhuma. Né, eu vou pegar um ganchinho aqui da Luciana, mas na hora que a fêmea do Aedes, ela coloca o ovo, ela não vai colocar na água. Ela vai colocar bem na bordinha, próxima à água, porque ela sabe que aquele recipiente vai receber a água e aí sim cobrir os ovos. Porque se não cobrir os ovos, aquele ovo dura muito mais tempo. Né? Então, e ela gastou muita energia para desenvolver aqueles ovos e colocar no ambiente, né? Então é tudo muito bem pensado. Quanto mais a gente estuda a diversidade e a biologia, você vê como é mais encaixado as coisas. Não, tudo tem a ver, né? Tem muito a ver com... Agora, claro, né, que você enaltece todas essas, né? É lindo, é bonito, mas por outro lado também... Sim, nós temos os pontos negativos. Os pontos negativos. Disso, sim. Mas hoje, por exemplo, em relação à dengue, né? Nós temos muito mais pessoas contaminadas, né? A fêmea vai picar a pessoa contaminada e daí nós vamos ter o ciclo funcionando. Então, nós como seres humanos temos a nossa culpa também, né? Então, a biologia ela funciona muito perfeita, mas a gente não pode dar crédito a esse vírus que ele está lutando tanto para sobreviver e ele está conseguindo. Então, nós estamos dando mais créditos a vírus, às bactérias, ou seja, dando espaço para eles continuarem E isso também muito mantendo. Por culpa do próprio ser humano, né? Sim, porque, por exemplo, como eu comentei, né, o Aedes ele não procurava água com matéria orgânica,
Só que ele começou a ver que está tão disponível com matéria orgânica que aí ele se adaptou. Então a natureza ela se adapta a tudo isso, né? Exatamente. A adaptação do mosquito é o que está trazendo esse cenário horroroso que a gente está vendo. Então, Sérgio, se você for ver os índices de dengue, não é no Brasil. A gente é o epicentro, vamos dizer assim. Mas você sabia que existem muitos casos, França, Itália, Espanha. No ano passado, se você olhar o dado da OPAS, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, tiveram mais de 1.000 casos nos Estados Unidos, na parte mais na Flórida, né? Então, assim, a gente começou a trabalhar agora em território asiático. Lá eles se preocupam muito com malária. E agora a dengue está começando a virar protagonista. Estão se preocupando com a dengue, então, assim, né? Sim. O mosquito está ultrapassando barreira, ele está se adaptando, ele consegue, o que a Bruna falou, uma vez eu visitei uma prefeitura que me falou, eu encontrei criadouro com uma água altamente contaminada com óleo. Onde isso vai chegar, né? Então, assim, a gente ensina na escola que é só água limpa. Porque era só água parada, água limpa, como é que o criadouro está se mantendo, né? Numa água com óleo, misturada com óleo, com... Eu estava conversando com um professor na Expo Prague, que foi uma das últimas feiras que reúne todos, né, profissionais do ramo. É um professor muito querido, o professor Paulo, e ele encontrou na faculdade, na parte subterrânea da faculdade, né? E ele é da comissão de Aedes, né, de arbovirose dentro da faculdade. Ele falou, Bruna, primeira vez que eu me deparo, eu com tantos anos de experiência nessa área, agora a gente está precisando procurar em locais subterrâneos. Então imagina, aquilo ali, ele vai gerar, né, um artigo, então isso vai ser um outro grande boom de busca. Agora, vamos falar então... Oi, fala, Lu. Você quer falar alguma coisa? Quer comentar sobre isso? Eu falei com certeza. Não, então vamos falar então de educação, gente. Educação e conscientização. A gente estava falando da população, né, que as pessoas não deixam, né, entrarem nas suas casas, muitas delas, eu não sei qual é o tipo de medo, enfim. Mas a educação e a conscientização das comunidades urbanas, viu, Luciana? As práticas sustentáveis, como é que pode se contribuir no caso... Né? Pode contribuir, no caso, para a prevenção e o controle delas, né, das pragas, porque precisa ter alguma maneira de você, né, penetrar ali as comunidades, as pessoas terem consciência, mais consciência, e deixarem que os profissionais façam o seu trabalho. Sem dúvidas. O desafio grande é da gente conseguir não só trazer bons resultados nesse cenário, assim, de controle de pragas, é a colaboração e o engajamento das pessoas, né? Isso só vem com informação de qualidade. Então, aqui eu estou falando da gente conseguir acessar as pessoas, não só em termos técnicos, né? Eu estou chegando aqui aplicando esse tipo de tecnologia, ou também entrando, né, no dia a dia e mostrando que aquilo é importante. Então, aí só mesmo com educação. Então, as ações em escolas são coisas que as prefeituras investem muito e tentam acessar. As crianças são grandes multiplicadores de conhecimento, né? Porque quando você acessa as crianças, eles levam para o pai e para a mãe e aquilo vira rotina dentro de casa, de olhar o quintal, de virar o pneu ou tirar o pratinho do vaso, né? Então, esse tipo de ação tem muito valor, né? O lado educacional. E a gente sabe que no Brasil a gente tem um déficit muito grande, né? Eu estava olhando os dados de analfabetização, a gente tem ainda 5% da população acima de 15 anos do Brasil que é completamente analfabeta. Então, você imagina o quanto que essas famílias e essas pessoas conseguem acessar informação de qualidade e usar a informação, né, gente? Porque hoje a gente vive em época de WhatsApp, de Facebook, né, de redes sociais que veiculam qualquer mentira e todo mundo acredita. Só vê um videozinho essas fake news ali que a gente está informado. Isso é muito sério, isso é muito sério. É difícil combater a informação de falsa, né? Eu sou muito a favor que a fala da Luciana em relação a crianças, que criança é um bichinho
que falou, olha, não pode deixar isso aqui, ele vai teimar com pai e mãe, porque na escola ele aprendeu que não pode, né? E eu também acredito que nós precisaríamos divulgar mais em canais abertos, sabe? Aquela pauta simples numa novela, num programa preferido da família brasileira. Eu acho que são pontos, e eu acredito que a gente precisa parar com o tradicional, só do olha a caixa d'água, olha a bandejinha embaixo da geladeira. A maioria hoje, boa parte da população tem até outro tipo de geladeira. Então, começar a falar mais de coisas do dia a dia. Eu acho que a gente aprende, eu sou uma pessoa que, minha forma de aprendizado precisa ser extremamente didática. Eu preciso colocar aquilo no meu dia a dia. Então, de repente, começar a falar com a população de uma maneira, como está a sua casa? Onde você coloca o seu resíduo quando você acumula, né? E aí você vai procurando. Só que para isso, os profissionais, principalmente, né, ali aqueles nossos agentes de saúde, precisam adentrar as casas. Eles adentrando as casas, eles têm o olhar técnico de falar, olha, aqui, por exemplo, o seu ralo, ele acumula água, ele fica muitos dias, né? Quantos ralos assim, a queda não é tão boa. Então, o agente de saúde, ele é um profissional muito indicado dentro da sua residência. Não, e o pior é que tem gente ainda, até hoje, eu fico impressionado que reclama, né? Que fala, acha, e é preguiçoso para fazer, inclusive, a separação de resíduos, gente. Sim, sim. Pelo amor de Deus, nos dias de hoje, mas eu acho que você também, ter preguiça de fazer isso, é que hoje você não o que hoje eu acho que precisa também estimular a população é mostrar também a eficácia disso, né? Às vezes a gente separa, eu já ouvi muito isso, eu sou a moça da reciclagem, né? que separa, que adora fazer esse movimento, que leva no ponto de descarte, mas quando algumas pessoas olham e falam assim, mas depois ele pega e joga tudo no mesmo caminhão, né? Então a gente às vezes também precisa que a prefeitura auxilie a gente nesse contexto de mostrar, olha, é importante que você faça essa ação, porque estamos todos juntos, que está todo mundo junto mesmo, querendo resolver, né? Mas veja que o que a gente está falando aqui, Bruna e Sérgio, como ele cai numa dualidade, assim, de que a gente percebe que não é um vértice só que toma conta de tudo, né? A gente entende qual que é a intenção coletiva aqui, né? Tem que educar, porém as pessoas dentro de casa têm que ter a sua rotina alterada, o poder público tem todo o papel dele de estimular e fazer a vigilância, mas não existe uma ação isolada. É isso que é tão complexo, né? E eu ouço muitas vezes prefeituras que estão com dengue descontrolado que falam, mas o município não colabora. Mas aí a gente não vê também uma prefeitura estruturada que consiga atingir o controle vetorial da maneira que ele deveria fazer, né? Então, existem N maneiras de olhar para isso, né? Por isso que a ciência entra em jogo, trazendo muita promessa, mas, ao mesmo tempo, são necessidades mesmo. Como que a gente consegue controlar uma coisa que é tão multifatorial, né? Sem dúvidas. E mudança de hábito é algo muito complexo, né? Eu acho que depois que vira de fato o hábito, você consegue implementar na sua vida. Que nem eu hoje, por trabalhar há muitos anos o controle de pragas, qualquer local que eu adentre, para mim já aquele é um acesso ali, não é? Isso pode ser mudado, isso pode ser tirado. Por uma pessoa que isso não é um hábito para ela, é muito difícil ela implementar na vida dela. Né? Então, a educação é algo que também é muito desafiador. Né? De um dia para o outro. A gente está numa casa de leis, né? Vocês sabem disso. A gente está na Assembleia Legislativa. Vamos falar um pouquinho disso. É muito importante a gente ter, ou vocês, pelo menos, darem ideias, né? Para que os parlamentares aqui, são 94 deputados aqui, que aí criam leis, né? Projetos de leis, exatamente para isso, para ajudar a população. Na opinião de vocês, né, o que poderia, pegando o gancho até da Luciana que falou, né, do poder público, exatamente isso que eu quero colocar para vocês, para que vocês falem ou não peçam, eu não sei, ou deem ideias, né, de leis que poderiam ajudar, né, nessa situação, nessa condição de... Não, mas é verdade, claro, o que poderia ser bom ou melhor para que a população ajudasse a combater, né, mais essa questão, né, dos mosquitos, né?
da praga, enfim, que tipo de leis poderiam ajudar? A Assembleia Legislativa está aqui para isso, né? Sem dúvida. Para ajudar a população, para ajudar a melhorar cada vez mais a situação em que as pessoas vivem. E isso é importante, né? O que vocês teriam de ideias para isso? Alguma de vocês tem algum pedido, alguma coisa assim? Olha, eu trabalho muito diretamente com prefeituras, né? E a gente enxerga assim diversos cenários, né? A gente sabe que o município tem autonomia também para legislar e fazer usar protocolos ou de acordo com o que diz a legislação local e tudo mais. Então, a gente sabe que é um tanto complexo a gente normalizar as necessidades de todos os municípios em um pedido só, né? Aqui falando numa empresa que eu trabalho que atinge aqui o Brasil inteiro. O que eu vejo muito é justamente a celeridade da gente conseguir trazer inovação para esse cenário. Então, eu vejo muita vontade política em alguns lados, eu vejo muitos gestores aplicados nisso, mas a gente se esbarra em muita burocratização para fazer algum tipo de contratação, ou mesmo quesitos técnicos que esbarram em política. Então, por exemplo, a gente teve muito exemplo no Covid, né? De a gente precisar trazer tecnologia e esbarrar na política e não conseguir ter a celeridade que a gente precisava para implantar e trazer vacina, por exemplo, né? Então, eu estou aqui falando do cenário da dengue, a gente teve estado emergencial em muitos estados do Brasil, assim, foi uma loucura. O que significa isso em termos práticos? O gestor público ter acesso mais rápido à verba e conseguir implantar no município. Mas a gente não viu o controle acontecer, né? Então, assim, será que o gerenciamento disso tudo está sendo bacana, com a velocidade que deveria ser feita, né? Então, eu acho que mesmo usando na máquina e na burocratização de tudo que a gente tem, de conseguir trazer a inovação de uma maneira rápida, eu vejo essa morosidade. Além do que a Lu falou, eu colocaria a questão dos resíduos, dos tratamentos do resíduo. Porque aí a gente não está falando só de mosquito, a gente está falando de barata, a gente está falando de roedores, a gente está falando de infinitas pragas. Então, as tratativas com os resíduos. A gente ainda tem muito aterro sanitário, a gente tem muito lixão, né? Que em alguns pontos que não poderiam e existem, né? Então, hoje eu acho que o apelo seria para resíduos. Se nós tivéssemos um tratamento mais eficaz de resíduos, nós teríamos uma diminuição bem significativa com pragas. Oi, Lu, você quer falar? Fala. Eu só vou fechar o último comentário, que a gente trabalha... A gente está também quase chegando ao final do programa. Oi. Desculpa. Não, eu digo, só que ela falou, eu vou tecer aqui o último comentário. Eu falei, já aproveitei, falei, a gente também já está chegando já quase ao final do programa. Mas vai, Lu, fala, continua. Não, eu só queria falar sobre sustentabilidade mesmo, voltar nesse tema, porque a gente vê, por exemplo, algumas prefeituras que têm, às vezes, Secretaria de Inovação e Sustentabilidade já. Então, isso é super bacana, porque traz não só o viés, né, que quem cuida do controle de pragas, né, pode ser que seja a Secretaria de Saúde, mas existe a Secretaria do Meio Ambiente, existe a Secretaria da Sustentabilidade, né, da Inovação. Então, essa ação conjunta, né, de múltiplas frentes, trazem força, e com certeza isso traria um benefício para a população se a gente conseguisse, né, essa multiplicidade, né, de frentes agindo com um propósito só. Sem dúvidas, né? Porque a empresa que eu faço parte, a Rentokil, como privada, ela está só contribuindo para que tudo isso também aconteça, né, Lu? Então, a parte pública está junto com as privadas, estão com esse objetivo, né, de entrar. Olha, a gente chegou ao final do programa. Eu ia pedir até para que vocês deixassem alguma mensagem, se vocês quiserem, claro, rapidamente, deixar alguma mensagem aqui, né, para o nosso telespectador. Eu já pediria até a Bruna que falasse alguma coisa em direção à câmera ali. Certo. Eu agradeço a oportunidade de transmitir um pouco, né, do meu dia a dia dentro da ideia do controle de pragas e da biologia, do qual eu sou muito honrada em ter esse título. Legal. Lu, você.
Queria, sim, agradecer a presença e deixar um recado para os biólogos que estão aí na universidade, que sejam ousados, que se unam. Eu acho que a classe de biólogos precisa ser mais unida. A gente tem muita importância em todos os cenários que têm sido pintados aí. Nossa, o cuidado, o G20, olha como os assuntos políticos estão virando biológicos também. Então, convidar a comunidade de biólogos a ser mais unida e se levantar em vários propósitos que a gente precisa dessa força. Legal. Luciana, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Agradeço também a participação da Bruna Lopes, as duas biólogas aqui. Né? Obrigado pela participação de vocês e até uma próxima. Obrigada. Até mais. Tchau, Lu. Obrigado, querida. Muito bem, o Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.